trabalhando. Desde essa época, meu pai sempre nos ensinou a trabalhar. Apesar de ter nascido e sido criado no caos da miséria, estando morando ou em bairro carente de cidade pequena ou em periferia de cidade grande, meu pai não buscou filho em presídio, minhas irmãs não engravidaram na adolescência e todos comem do suor do seu rosto com dignidade e através da honestidade. E já é vitória pra caramba, Claro. considerando o cenário que nós nascemos. Com certeza. Só que quando veio essa crise de 2016 para 2017, aí eu falei, cara, deu para mim nessa cidade. Vou para um lugar que eu consiga visualizar outras coisas. E aí me mudo para o Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, aquela parada de ver o que dá para fazer. E aí você tava só. Nesse momento você... Sozinho, só eu. Essa foi uma decisão minha. Eu já tinha divorciado em 2000. Eu casei com a mãe da minha filha e divorciamos em 2009, eu acho. 2008, 2009. Então, nessa época, era só eu mesmo. Depois, eu tinha até casado novamente, divorciei e fui embora. Falei, deu para mim essa cidade, eu preciso de respirar outras coisas, eu preciso de ver outras coisas. E eu tinha muito conhecimento e estava praticando pouco o conhecimento que eu tinha até nessa época. Então, na verdade, você não teve uma oportunidade no Rio, você foi primeiro. Não, eu fui para... Para caçar. Eu sempre tive a ótica do meu pai. Eu vou para um outro lugar, quando a gente sente que saturou o que foi feito naquele lugar, deu, cumpri ali, fechei um ciclo, eu vou para um outro lugar e perceber o que dá para fazer nesse outro lugar. Aí eu fui para o Rio, cheguei lá, eu vi que tinha uns vendedores no trem. Eu não fui para a capital do Rio, fui para Piabetá, não sei se vocês conhecem o Rio, a ponto de saber regionalizar. Mais ou menos. Mas é a primeira cidade para baixo de Petrópolis ali. Ah, tá. Tem Duque de Caxias, Magé, por ali. E aí eu fui para lá, bem longe de Copacabana, só que tinha um trem. E aí eu comecei a vender bala nesse trem e depois fui conhecer o mar e comecei a vender água na praia. E Antes ali... de continuar dessa parte da história, desculpa interromper, a gente tem que dar alguns recados. É verdade, pra galera mandar as perguntas. Exatamente. Então a gente dá esses Então, peraí, recados. viu, Parou Mar? na parte de segura o vender Mar. água na praia, que é uma parte, é um turning point aí da história, né? Olha só, se você quiser mandar pergunta, mensagem pro Rick, acessa agora nv99.com.br/Vênus, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem limite de 15 mensagens e elas custam entre 100 Sparks, ou seja, R$10, e 300 Sparks, ou seja, R$30. Você também pode fazer sua propaganda com a gente no final por 4.000 Sparks, ok? É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, lembra sempre que você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um sub grátis por mês. E aí você pode ajudar o nosso canal sem gastar o seu rico dinheirinho. Então linka lá e dá o sub pra gente. Exato. E lembre-se que no dia 7 de dezembro estaremos com Vênus ao vivo no Clube Barbixas. Você pode estar na plateia. Teremos surpresas, shows, convidados. Vai ser muito legal. Os ingressos já estão à venda, então compra logo. Tá? Será o o link último? na descrição. Será É o último, do ano. Yasmin? Será o último pra sempre? Não sabemos? Não sabemos. Então Oh! compra, garanta o seu ingresso que vai ser muito legal. É isso. E temos uma surpresa para o nosso convidado. Vamos ver? Ai, que legal, cara. Que demais, que demais. Pega a visão. Pega a visão. Que massa. Ficou tudo. Quando eu crescer igual esse cara. É o nosso emblema do episódio. O Gigalvão que faz, é o nosso ilustrador aqui. Incrível. Valeu, Gigalvão. Pô, maneiro. Adoro o traço dele. Gratidão. Depois manda pra mim que eu quero postar. Claro, é Mostrar seu, o é trabalho seu. dele. Qual que é o código, Dani? Pega a visão? Escolha o seu difícil. Escolha o seu difícil. Boa. Eu adoro essa perfeito. frase. Então, resgata lá. Você tem 24 horas. Boa. Agora sim, a parte Chegamos de vender água chegamos na praia. água. É. Pois é, aí fui vender água na praia, né? Que era o que dava pra fazer uma cidade de 40 graus, você imagina. Pô, vender água na praia. Só que você descobre quando você chega na praia que 40 graus não é garantia que você vai vender água. Porque tudo muda o cenário o tempo todo. Só que ali eu já tinha muita maturidade. Eu costumo brincar que na vida das pessoas, dos 15 aos 20 anos, o regente na nossa vida é a vontade. Você tem vontade de fazer várias coisas. Só que você ainda não tem coragem. Aí dos 20 aos 25, 30, o regente passa a ser a coragem. Você tem coragem de praticar as suas vontades. Só que você quebra muita cara porque você só tem coragem e vontade, você não tem muito conhecimento. Então você faz várias coisas que hoje você não faria. Passou dos 30, começa o regente do discernimento, que você continua tendo coragem, continua tendo vontade, mas você já põe na balança se aquilo compensa ou não compensa. Sim. Então, quando eu fui para Copacabana, quando eu fui para o Rio, eu já estava na fase do discernimento. Tinha várias coisas que eu tinha vontade, várias coisas que eu tinha coragem, mas a balança do compensa e não compensa, isso é para mim ou não é para mim, é o momento ou não é o momento, já era mais latente dentro do Rick. E aí eu fui para a praia para fazer o que dava, tendo vontade de trabalhar, tendo coragem de trabalhar e sabendo que aquilo compensava, que era o momento do Rick cuidar do Rick. E praticar tudo aquilo que ele tinha buscado de conhecimento durante uma caminhada, durante uma vida toda.
Quando eu chego em Copacabana, eu descubro que não dava para vender tanta água assim, só porque o sol era 40 graus. E aí eu começo a lapidar as minhas técnicas de venda e começo a vender mais pelo relacionamento do que pela água propriamente dita. A minha intenção era vender água, a minha estratégia era me relacionar para vender água. Então os vendedores vendiam muito rápido, andava muito rápido, vendia cantando, gritando, água, água, água. E eu ia parando, cliente em cliente, trocando ideia. No final de cada ideia daquela eu vendia, ou no final de algumas daquelas ideias eu vendi. Aí eu descobri que não era tão simples, descobri que tinha muito não entre um sim e o outro sim. Nossa, você postou uma coisa um dia que me marcou tanto, eu cheguei até a citar isso aqui, que você falou, eu não lembro qual era a conta exata, mas você falou assim, eu percebi que para cada água que eu vendia, eu recebia não sei quantos nãos. A conta é o seguinte, essa água aqui, isso chama taxa de conversão. E por isso muita gente não consegue avançar, principalmente essa galera que não tem conhecimento, porque até hoje estão nos contando dentro da escola que o Brasil foi descoberto em 1500, que a Terra tem a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio, e ninguém fala com essa gente de negócio, ninguém fala com essa gente de conhecimento, ninguém fala com essa gente de empreendedorismo, ninguém fala com essa gente que dá para fazer outras coisas para além de CLT e concurso público. Sim. E por isso essa gente ainda está se apegando ao Brasil que foi descoberto em 1500 e ao fato da Terra ter a forma de uma laranja levemente achatada nos polos com uma pequena elevação no meio. Eu descobri outras coisas por minha conta e risco. Eu fui formado na faculdade da vida. Essa escola formal eu tive que abandonar para colocar comida na mesa. E quando eu caí na faculdade da vida, ali eu tive que aprender na tora várias coisas que me possibilitou mudar meu hábito e meu hábito mudou meu resultado. E essa fórmula é uma que eu aprendi na faculdade da vida e que dificilmente eles iam me ensinar dentro da escola, porque o conhecimento liberta e a estratégia não é nos libertar. A estratégia é nos manter presos para que nós peguemos alguns diplomas e temos a impressão que estamos formados e paramos de buscar conhecimento. E aí nós estamos dentro de uma jaula, preso a um canudo que muitas das vezes não garante o seu sucesso. Com certeza. E eu fui para a faculdade da vida. A faculdade da vida me ensinou isso. Taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É a minha meta, vezes a quantidade de vezes que eu tenho que oferecer esse produto, ou seja, água. Eu oferecia 30 águas para vender uma. Eu tive que descobrir isso na tora, porque com o tempo eu comecei a oferecer água, água, água,